Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre o segundo dia da Copa do Mundo, muitos destaques, a vitória da Inglaterra, a vitória da Holanda, o empate entre Estados Unidos e País de Gales e já projetar os jogos do terceiro dia de Copa, a terça-feira, que tem a estreia de Messi, tem também um jogo interessante entre México e Polônia, a gente vai tratar todos os detalhes. Então vamos falar sobre isso, chega mais, eu sou o Luiz Eduardo, inscreva-se no canal, hein, e vamos juntos! Bom, galera, vamos lá, né? Primeiro jogo do dia, Inglaterra e Irã. Uma partida interessante, mas que ao mesmo tempo tinha um claro favorito. O English Team, né, tem muito mais qualidade, tem jogadores que estão acostumados a um alto nível de exigência, não que o Irã não tenha também jogadores acostumados a altas competições, mas é fato que você comparar o conjunto da Inglaterra com o conjunto do Irã, é meio que uma covardia, até porque a base da seleção do Gareth Southgate são jogadores da Premier League, do alto nível, da liga mais competitiva do mundo. Então, você ter um time com Harry Kane, Phil Foden, Saka, Sterling, Rice, Maguire, né, para deleite de alguns ou raiva de outros, né, isso aí é uma questão pessoal. Alexander-Arnold, Walker, Shaw, Trippier. Então, é um time que está acostumado a jogar numa mesma liga e muitos deles nos mesmos clubes, né? Então tem a parceria dentro do clube e dentro da seleção. Isso com certeza é muito bacana para o aspecto entrosamento, né? Cada um se conhece muito bem. Detalhe dessa Inglaterra, olho aberto neles. E por que eu ressaltei isso? Porque eu percebi alguns detalhes interessantes da Inglaterra. É claro que a equipe soube em um certo momento se comportar contra uma defesa bem fechada como a do Irã, que muitas vezes se comportava no 5-4-1, adaptando para um 5-3-2, mas a gente vai dizer que não é aquele sistema defensivo perfeito, né? Tinha suas falhas, especialmente quando havia aproximação dos jogadores da equipe do Southgate, triangulações pelos lados, saía alguma jogada mais perigosa. E detalhe, a Inglaterra, isso já é uma herança desde a Copa passada, continua tendo jogadas ensaiadas nas bolas paradas. Eu vi muitas pessoas criticando a presença do Trippier, isso porque, obviamente, se a gente for comparar o Trippier com o Walker, com o Alexander-Arnold, é claro que ele está numa escala abaixo, considerando o atleta como um todo. O Alexander-Arnold e o Walker são melhores do que o Trippier. Mas ele tem uma função muito importante que o Alexander-Arnold também poderia cumprir, que é ser o cara das bolas paradas. Ele é esse cara também no Newcastle, ele também é na seleção inglesa. E em muitos momentos, principalmente em que se precisava jogar a bola na área, estava lá o bolo de defensores do Irã e também da Inglaterra, e o Harry Kane fazia esse papel de se desvincular desse bolo de jogadores para tentar receber um passe muito bem efetuado pelo Trippier e, quem sabe, fazer o cruzamento ou tentar finalizar a gol. E o Trippier é esse cara muito importante que, por vezes, atua como um ala numa saída de 3 da equipe do Southgate, com Maguire, Stones e também com o Shaw recompondo, fazendo um zagueiro pela esquerda, e aí o Trippier é esse cara com características mais ofensivas, também bem da característica que ele tem atuando pela sua equipe, né? No caso, o Newcastle, tá? Eu queria também ressaltar dessa equipe da Inglaterra alguns outros nomes, como é o caso do Saka e do Bellingham, que são jogadores jovens, candidatíssimos a prêmio de melhores jogadores jovens da Copa do Mundo. E o Bellingham tem 19 anos, o Saka também tem por volta disso. Então é interessante citar que a Inglaterra é um time que tem uma mescla de jogadores jovens com experientes, alguns mais jovens, né, outros mais experientes, mas no panorama geral, uma equipe com uma vitalidade absurda, com um preparo físico muito bom e que principalmente joga competições de alta exigência e, para uma Copa do Mundo, competições de tiro curto, isso com certeza é muito importante. Fora o repertório que tem, especialmente do setor ofensivo. Na partida de hoje, o Southgate escalou Sterling, Saka e Kane. E as opções que ele tinha no banco de reservas: Phil Foden em grande fase no Manchester City, Jack Grealish, que embora não esteja em grande fase no City, é um cara que pode decidir, não à toa deixou o seu golzinho, Callum Wilson, bom atacante do Newcastle, e também Marcus Rashford, atacante do Manchester United. Então, as opções que o Southgate tem para o setor de meio para frente, ainda a gente pode citar outros nomes, Calvin Phillips, Henderson. Então, são só alguns nomes que esse celeiro de bons jogadores da Inglaterra pode disponibilizar para o seu treinador, tá? Detalhe, Harry Maguire, ele, embora muito criticado, com razão, né, pelas suas atuações irregulares pelo Manchester United, hoje ele teve uma boa atuação com a camisa da Inglaterra. É claro que era o Irã, um nível de exigência bem menor, mas
novamente ele é protagonista num lance que é característico seu, a bola parada. E muitas vezes aquele espaço se abria justamente para o Maguire no mano a mano, no jogo aéreo contra um adversário, e ele geralmente leva vantagem nesse aspecto. Então, olho aberto para seleções que forem enfrentar a Inglaterra nessa jogada aérea, tá? Destaque, obviamente, para o Saka, para o Bellingham e também para o Maguire. O Bellingham joga com um refino técnico que chega a impressionar, especialmente pelo aspecto da idade, só 19 anos. É o primeiro cara, né, que nasceu no século XXI a marcar um gol em Copa do Mundo. E quantos milhões, né, será que ele já se valorizou após essa grande atuação contra a equipe do Irã? E por falar em Irã, também tem um destaque, no caso o Taremi, atacante do Porto, que ele é titular, né, da equipe portuguesa, mas no Irã não tem as mesmas companhias, né, que na sua equipe lá do futebol europeu. O Irã, que está num grupo que tem ainda a equipe dos Estados Unidos e também o País de Gales, o Irã vem como azarão, embora tenha feito uma Copa do Mundo interessante na edição anterior. A Inglaterra, grande favorita nesse grupo, confirma o seu favoritismo e vence por 6-2. Um outro destaque importante que eu gostaria de ressaltar é em relação ao gol. O Pickford não é um cara que me passa tanta segurança. Dentre as opções que o Southgate poderia, no caso, convocar, e tem, eu acho que o nome ideal seria o do Nick Pope. Eu acho que ele é mais goleiro do que o Pickford. Mas aí é uma questão de escolha do treinador, e aí a gente tem que respeitar ao mesmo tempo que a gente dá a nossa opinião aqui nesse espaço, tá? Finalizado o primeiro jogo, vamos falar de Senegal e Holanda, tá? O Senegal causou imensas dificuldades para a seleção do Van Gaal. Isso é algo inegável. E ao mesmo tempo, o Mendy, ele acabou contribuindo para o ponto de vista negativo do placar, mas a atuação não deixou de ser boa da equipe de Senegal. O goleiro da Holanda foi exigido em pelo menos duas grandes defesas ali. E Senegal, mesmo sem o Mané, que é a sua principal referência técnica, fez um jogo muito parelho com a seleção organizada, que tem bons valores no meio, na defesa, no ataque, né? E um detalhe me chamou a atenção em relação à escalação inicial do Van Gaal. Ele optou, na verdade, por Jansen e Bergwijn ao invés de Memphis Depay. Isso aí é um erro que ele não pode cometer para outros jogos. Depay, embora não seja titular do Barcelona, é um cara que tem uma qualidade técnica diferenciada. Ele é uma referência nesse time da Holanda. Ao lado de De Jong, ao lado do próprio Bergwijn, ao lado do Van Dijk, ao lado do De Ligt. O time da Holanda, ele tem muitos bons valores em todos os setores. O Van Dijk, xerifão da zaga, o Blind, né, atuando ali como ala, ao mesmo tempo que o Dumfries também, que é um bom ala. De Jong, a organização do setor de meio de campo, Depay e também o Bergwijn no setor ofensivo. Então, a Holanda tem um time muito bem organizado, mas passou por perrengue contra a seleção de Senegal. E 2 pontos eu gostaria de destacar em relação ao Senegal. Primeiro é a raça, né? Simplesmente impressionante, toda a bola parecia que era a última. E fora que é um time organizado e que tem, sim, bons nomes. Koulibaly, Gueye, Sarr, o próprio goleiro Mendy é bom goleiro, embora não tenha tido a melhor das suas atuações. Senegal, que nesse grupo A tendência é de que brigue com o Equador pela segunda colocação do grupo. E a Holanda desponta aí como grande favorita nesse conjunto aí de 4 seleções que ainda conta com o Catar. Esse é o grupo A, tá? E no último jogo dessa segunda-feira, Estados Unidos e País de Gales protagonizaram uma partida que, especialmente na segunda etapa, foi assim, jogo maluco, toma lá, da cá, né? O contra-ataque do contra-ataque, como a gente chama, realmente um jogo bem aberto, especialmente no segundo tempo. Mas vamos falar das partes do jogo. Primeiro, os Estados Unidos no primeiro tempo foi bem superior, principalmente na qualidade técnica do Pulisic, que é uma referência nesse time aí norte-americano. Destaque para esse jogo da assistência do Pulisic para o gol do Weah, tá? Esse é o Timothy Weah, autor do gol dos Estados Unidos. Ele é o primeiro atleta filho de um bola de ouro a marcar gol em uma Copa do Mundo. Ele é filho de George Weah, que foi bola de ouro em 1995. Naquela altura, bola de ouro é equivalente também à melhor do mundo nos dias atuais, né? Detalhe, nesse primeiro tempo também eu percebi que o País de Gales sentindo muito o peso de voltar a uma Copa do Mundo, né? Desde 58 não participava, então faz muito tempo, desde a época do Pelé que jogava Copa e tal. E essa só a segunda edição de Gales, o time me pareceu muito sentindo o momento e ao mesmo tempo abdicando do jogo pelo fator, obviamente, do nervosismo e tal, que faz parte. Mas no segundo tempo, especialmente, a equipe teve uma postura surpreendente, em que muitas pessoas cunhavam, né? Inclusive eu achava, esse time do País de Gales não sabe atacar, tem bons jogadores, Bale, James, né? O Wilson, Ramsey. Então o time poderia fazer algo a mais, como fez. No segundo tempo, o técnico de Gales acabou colocando um atacante de uma estatura física que impressiona, que é o Moore. E aí, a equipe europeia acabou
causando as suas primeiras oportunidades de maior perigo em lances aéreos, né, 2 oportunidades consecutivas, uma exigindo uma grande defesa do goleiro encabeçado do Davis e o próprio Moore participando, cabeceando para fora. Mas o gol não saiu de jogada aérea e sim numa cobrança de pênalti de Gareth Bale, pênalti claríssimo, né, ninguém tem dúvidas em relação a isso. Bale acabou convertendo um gol do país de Gales que não acontecia em Copas desde 1958. Faz muito tempo, meu amigo, que país de Gales não participava de uma Copa e não fazia um gol. Gareth Bale não teve lá as suas melhores atuações, né? Muitas vezes prendendo a bola demais, estava sentindo também um pouco o aspecto físico em alguns momentos. Não é aquele Bale que a gente está acostumado no auge, mas é claro que ele com certeza é muito importante para a sua seleção de País de Gales. Para os jogos de amanhã a gente tem, para começar, a Argentina e a Arábia Saudita às 7 da manhã. Logo, às 10, Dinamarca e Tunísia, outro jogo bem interessante. Às 1 da tarde, que jogo, hein? México e Polônia, também bem equilibrado. E às 4 da tarde, França e Austrália, tá? Para começar nesse jogo, Argentina e Arábia Saudita, meu palpite é Argentina 4, Arábia Saudita 0. Para o jogo Dinamarca e Tunísia, meu palpite é Dinamarca 2, Tunísia 0. Para México e Polônia, meu palpite é 2-1 México. E para França e Austrália, para finalizar o terceiro dia da Copa, meu palpite é França 3, Austrália 0. Então a gente falou sobre esse segundo dia da Copa e já projetamos alguns detalhes, né, nossos palpites aí para o terceiro dia da Copa. Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo, compartilha com os teus amigos, te inscreve no canal, um inscrito, cara, faz toda a diferença no nosso canal. Então compartilha esse conteúdo, deixa aí teu comentário, o que tu achou desse segundo dia da Copa, o que esperar para o terceiro dia. Deixa que tudo que tu quiser aí, tamo junto e misturado. Fica um forte abraço, rapaziada.